Eu converso agora com Vandique Silveira, nosso comentarista de economia, que vai falar sobre as expectativas em torno da apresentação do pacote fiscal. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o governo Lula não tem pressa na aprovação das medidas. A ideia é que a proposta seja discutida no Congresso somente no ano que vem. Dessa forma, o impacto do pacote ficaria para 2026. Quem também se pronunciou sobre o assunto foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que afirmou que a inquietação do mercado financeiro sobre o risco fiscal faz parte. E aí, Vandique, boa noite para você. O que esperar desse pacote fiscal e como você avalia o comportamento do mercado em relação a esse tema? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos assistem. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, deixar de pensar a respeito do pacote fiscal é um problema muito grande, porque isso urge algo imediato, algo que tem que ser endereçado imediatamente. E eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, que não é só para acalmar a Faria Lima. A Faria Lima é vocal a respeito do risco fiscal, mas o risco fiscal, de fato, ele é existente, ele impacta negativamente toda a sociedade brasileira. Vale notar que em apenas 4 anos desse governo, né, quando a gente chegar em 2026, a gente vai sair de mais ou menos 72% do PIB, 74% do PIB de relação dívida-PIB para 85%, 86%. Quer dizer, é um salto muito pronunciado. Isso cria grandes riscos de solvência, isso cria problemas sérios de balanço de pagamento, tem uma série de problemáticas, inflação que está sendo pressionada, quer dizer, a gente precisa levar muito a sério e o Lula parece ser cercado por pessoas que não levam esse assunto a sério, porque, de fato, exigem um esforço político que é deletério às chances do Lula ser reeleito ou que o PT emplaque. Então, a gente está jogando fora a oportunidade de resolver um problema que impede que o Brasil cresça, né, e que força a mão do Banco Central com taxas mais altas de juros, que impede toda a economia brasileira de acelerar ainda acima do que a gente está tendo hoje. Claro, o crescimento de 3% é muito legal, só que o crescimento hoje tem sido muito focado no consumo de famílias, né, e principalmente por transferência. Então, quando a gente olha a estrutura do gasto fiscal, a gente não cabe mais no bolso do país. E isso exige que o governo faça um esforço de cortar custos e principalmente o gasto, que é um gasto feito de uma maneira sem grandes pensamentos ou reflexões, que é a questão de desvincular principalmente a previdência do salário mínimo, que esse é um dos grandes problemas que a gente tem, e também os gastos obrigatórios. Para mim, é inaceitável que o governo não possa produzir uma peça orçamentária que reflita as necessidades do país. Em nenhum lugar do mundo você tem um pedaço do orçamento que é totalmente arregimentado por gastos que tem que ser incorrido e não depende da necessidade. Eu vou dar até um exemplo com relação à educação. A gente tem um número cada vez menor de crianças no ensino médio e no fundamental. O país está ficando mais velho. Então, não faz sentido a gente ter, por exemplo, um Fundeb que exige um tipo de investimento, um tipo de gasto, se esse gasto não atende mais essa estrutura da sociedade que a gente tem. E, ao mesmo tempo, impede que esses recursos sejam realocados de um lado para o outro conforme hajam necessidades. O que acontece hoje é que a gente tem que abrir novas frontes fiscais, trazer mais dinheiro para o gasto e não conseguir usar de uma maneira racional esses recursos que já existem lá dentro. Quer dizer, isso é aceitar que o governo não tem competência para criar um orçamento que seja minimamente adequado para a necessidade do país, com educação, saúde e pagamento das suas obrigações com os funcionários públicos e com a Previdência. Então, esse é um ponto que eu duvido que vai haver uma mudança e eu fico nessa expectativa, assistindo isso
de perto, porque eu vejo a Faria Lima esperando um corte, né? Eu até denominei a espera de um milagre, quando esse milagre não vai acontecer. O que a gente vai ter é um corte, e não importa se ele é de 20, de 30, de 50, de 100 bilhões. O que importa é que a gente faça uma reestruturação do gasto público. O problema não é conjuntural, o problema é estrutural. E se a gente não mexer na estrutura do gasto público, isso vai dar para a Faria Lima um rally de 2, 3 semanas, vai ter gente que vai ganhar dinheiro, certo. E daí, quando a Faria Lima cair em si, vai descobrir que nada adiantou. Tá aí, Van Dijk sendo didático aqui para o nosso público do Papo Antagonista. Duda Teixeira tem uma pergunta para você. Diga, Duda. Van Dijk, boa noite. Bom, a gente está quase na metade desse governo Lula, que só promete, né? Não, a gente tem um plano, a gente vai mostrar, mas é depois, né? Está sempre enrolando. Alguma medida de corte de gastos o governo tomou nessa primeira metade, nesses 2 anos, que deu certo e a gente pode ficar animado que eles vão saber o que fazer nessa segunda metade? Não existe nenhum exemplo. Eu adoraria, Duda, de mostrar para você que alguma coisa deu certo. O governo não tem um plano para a nação, não tem um plano para o país. O governo tem um plano para tentar se perpetuar no poder como teve de 2002 a 2014. E aí alguma coisa aconteceu errada com a Dilma, ela acreditou na nova matriz econômica, não escutou ninguém e se persuadiu de que estava correta. E deu no que deu. Nós estamos num caminho muito similar. Tá? Os gastos estão acelerados, se acelerando muito rapidamente. A gente tem uma contrapartida, sim, de aumento de arrecadação que está batendo recorde, mas mesmo batendo recorde, em cima de recorde, não é suficiente para aplacar essa sanha gastadora do governo. E o gasto é muito ruim. Por exemplo, para resolver o problema e a gente encarar o estrutural, a gente teria que, por exemplo, do lado do social, criar, de fato, um CAD único, onde todos os benefícios, Bolsa Família, Vale Gás, etc., estejam apenas em um departamento ou um ponto de distribuição, porque isso cria eficiências em saber se não existe fraude. Agora, como todo mundo precisa ser contemplado com um pedacinho do dinheiro para distribuir para o público, porque na cabeça do PT e do Lula isso é o que ganha a eleição, a gente não só tem gastos acima do que deveria ter, como a gente tem muita fraude, e esse gasto é muito ineficiente. Pelo outro lado, nós temos um gasto que é um gasto irracível, que é o gasto fiscal. Nós vamos gastar esse ano, contemplando a Zona Franca de Manaus e o Simples, cerca de 650 bilhões de reais. São 6% do PIB com gasto fiscal. Nós não sabemos se nenhuma das indústrias que são protegidas, que recebem essas benesses, tem algum tipo de impacto positivo na economia. Quantos empregos geram, quanto geraria se não tivesse, se consegue competir com importados da China, se não consegue, qual é a qualidade do produto, quer dizer, nada disso é levado em consideração. A gente aprova uma série de benesses, tanto do lado social como do lado empresarial. Quer dizer, a gente tem a Bolsa Família e a Bolsa Empresário Gato Gordo, e isso acaba custando mais de 10% do PIB com uma brincadeira dessa. Quer dizer, o dinheiro tem, a gente pode fazer muita coisa, mas precisa, antes de tudo, um choque de gestão para que a gente não gaste dinheiro demasiadamente e de uma maneira totalmente ineficiente. E isso é o que a gente tem. Só que o governo, principalmente a pessoa do Lula, e eu digo para vocês porque eu desenvolvi uma simpatia pelo ministro Haddad, que eu nunca tive antes. Mas eu vejo que ele é a única voz tentando fazer o possível, a voz da sanidade dentro do governo, para conseguir persuadir o Lula de que é necessário, que nós estamos perto do juízo final fiscal. A gente vai ter esse encontro e é o encontro final, porque isso é
determinante para a rota de crescimento do país daqui para frente. Se a gente olhar para trás nos últimos 30 anos, nós tivemos 2 décadas perdidas. Para vocês terem uma ideia, hoje, o PIB per capita brasileiro em dólar é 40%, caiu nos últimos 15 anos 45%. O PIB hoje é o mesmo PIB de 2013 em termos reais. Quer dizer, a gente está perdendo tempo em não fazer reformas que, de fato, enderecem as questões que criam tantas essa problemática no Brasil de gastar de uma maneira que faça sentido. E parar com um monte de política que é apenas de levar ao público um pouco mais de dinheiro. A gente olha para o Brasil, nós temos uma situação que é muito difícil da gente conseguir entender, porque nós temos 59 milhões de pessoas no Bolsa Família. Quer dizer, se não mexer na estrutura desse gasto todo, não sobra dinheiro para fazer investimento. E hoje a gente está muito preso na ausência de investimento, que mal chega a 16% do PIB. Quer dizer, se a gente não tiver alguma maneira de liberar esse PIB, de tirar a bola de ferro do pé do PIB para que ele possa crescer e seja competitivo, a gente vai precisar cada vez mais de Bolsa Família e auxílio para as pessoas pobres. Bom, só lembrando que o Hélio Bicudo, fundador do PT, ele dizia, e tem vídeo disponível dele no YouTube, que o José Dirceu falava que o Bolsa Família significavam 50 milhões de votos, né? Então essa é uma das razões, a principal delas, por trás aí desse crescimento constante e de maior dependência da população em relação ao Estado, né? Tem muita dificuldade há muitos anos de se construir aí uma porta de saída, e isso é tema de recorrentes debates. E essa visão sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é uma visão otimista, né? De que ele está ali tentando persuadir o Lula. A outra é de que ele está ali fazendo o jogo duplo do PT para depois se decidir qual é a melhor narrativa conforme a conveniência. Ele vai tentando colher as moedinhas para aquilo que o Lula quer implementar. Mas é claro que, diante da posição, do posicionamento do Lula, se olha para o Haddad como alguém mais racional. Bom, Vandir, queria aproveitar a sua presença rapidamente, antes do nosso primeiro intervalo na TV BMC, para falar da explosão do dólar também, que na terça-feira chegou a bater R$ 5,73. De ontem para hoje eu vi gestores de fundos falando que ele poderia chegar a R$ 6,40. Se falou em muitas causas para esse fenômeno, uma delas é o risco fiscal. Outra são as vésperas da eleição americana, um cenário de incerteza, vai Donald Trump, vai Kamala Harris, tem incerteza também no Oriente Médio, com as guerras acontecendo, tem outras questões aí que estão pesando. Na sua visão, o que pesa mais para esse cenário e o que isso significa? A maior pressão em cima do dólar é doméstica. No entanto, a conjuntura não é nada boa, porque nós temos pressão principalmente vinda dos Estados Unidos, a incerteza com relação a futuros cortes de taxa de juros. A economia americana crescendo a 2,8% e uma economia avançada crescendo nessa toada, e ainda com preços, principalmente dos preços de serviços, bastante pressionados, e o core de serviços ainda bem fora da meta de 2%, nós temos problemas. Nós não resolvemos o problema da inflação nos Estados Unidos. Então, isso mostra que o voluntarismo do Fed em cortar 0,5%, ele não vai se repetir daqui para frente. E, a meu ver, e segundo meus cálculos, a taxa de equilíbrio para o Fed Fund é em torno de 4 e 4,25. Não são os 3%, os 2,75 que muita gente gostaria. E isso faz com que o dólar ganhe bastante espaço vis-à-vis todas as moedas do mundo, inclusive o real. Agora nós temos um processo que
acresce essa valorização do dólar, que é uma potencial vitória do Donald Trump, sim. O modelo de governo, principalmente a política econômica do Donald Trump, tende a ser muito mais protecionista. E isso tende a valorizar ainda mais o dólar, vai pressionar importações e exportações do resto do mundo, principalmente de países como China e países associados que concorrem com os Estados Unidos em uma série de áreas, principalmente em commodities, que é o Brasil. Então, a chance disso piorar a questão do dólar, o dólar ganhar espaço frente ao real, é bastante factível. E fora que existe aquela incerteza. E quando a incerteza paira, existe sempre aquela fuga para a qualidade. E mesmo o Brasil tendo um diferencial de juros muito superior e crescente, a confusão interna imposta pela situação fiscal, que realmente é um brolho que precisa ser... Eu até chamo de juízo final, porque a gente precisa resolver esse problema. Isso pressiona demais a moeda americana e coloca o real a perder. Certo. Então nós temos Para esse concluir, modelo doméstico e estrangeiro, conjuntura e estrutura, pressionando bastante, e obviamente as eleições americanas elas estão criando bastante pressão em função dessa expectativa da vitória do Donald Trump. a gente vai acompanhar tudo da eleição americana aqui, lembrando que é terça-feira, 5 de novembro, e a cobertura já acontece há muito tempo em antagonista.com.br. Vandique Silveira, muitíssimo obrigado pela sua participação, boa noite, bom trabalho.